Graças a Paz, estamos de volta, vamos dar continuidade à nossa disciplina Pneumatologia, que é o estudo da pessoa e obra do Espírito Santo. Espero que vocês já tenham assistido a primeira aula, que vocês já tenham lido o material que nós enviamos, tá certo? Espero que você esteja acompanhando bem. E qualquer dúvida, vocês colocam lá no portal, mandam um e-mail pelo portal, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas para que você possa responder suas atividades com toda certeza, tá bom? Então hoje nós vamos para a semana 2, e essa segunda videoaula para que você possa entender. Então nós hoje vamos iniciar orando em nome de Jesus. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por grande oportunidade que tem nos concedido de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Ajuda cada um de nós, ajuda cada aluno, dai a cada um deles, Senhor, a compreensão exata daquilo, Senhor, que tem estudado, para que esse aprendizado seja, Senhor, edificante para a vida deles e possa dar frutos segundo a Tua vontade, Pai. Cremos que a operação do Teu Espírito Santo, no qual nós estamos estudando durante esse período, vai trazer a cada um deles, Senhor, essa compreensão, Pai. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos iniciar lendo um texto, Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa está contraposta à outra. Isso nos ensina o quê? Enquanto o vinho nos tira a consciência e nos faz perder o rumo, o Espírito nos leva à consciência e nos coloca no prumo. Então isso é importante, né? É uma coisa bem interessante que eu queria que vocês iniciassem nessa aula assimilando. Enquanto o vinho nos tira a consciência e nos faz perder o rumo, porque quem se embriaga com vinho perde a consciência, o Espírito, ao contrário disso, nos leva à consciência e nos coloca no prumo, no rumo certo, na direção certa, segundo a vontade de Deus. Então hoje nós vamos estudar a pneumatologia na história da igreja cristã. Segundo Alistair, que é um estudioso na área, inclusive recomendo o livro dele com relação à questão da teologia sistemática histórica, o surgimento do movimento carismático no âmbito de praticamente todas as principais igrejas tem garantido ao Espírito Santo uma posição de destaque na agenda teológica. Mas não foi sempre assim. Houve uma ausência relativa de uma discussão mais ampla sobre o papel do Espírito Santo nos 3 primeiros séculos. E isso se reflete do fato de que o debate teológico tinha seu foco em outras áreas. Ou seja, ele está dizendo que o Espírito Santo não era muito falado naquela época, porque existiam outras áreas que se julgava mais importante para discutir. Então o Espírito Santo naquela época não tinha esse espaço que nós temos hoje para a gente discutir um pouco acerca da sua pessoa. Pois bem, segundo Berkhoff, a personalidade do Espírito foi negada na igreja primitiva pelos monarquistas e pneumatomaquianos. Observe isso aqui. Recentemente, um nome que se destaca é o nome de Chilimarré. Chilimarré foi um filósofo. E ele teve uma influência muito pesada de Kant e de Platão. Chilimarré, ele é considerado o pai da teologia moderna. Então ele vai trabalhar o seguinte: ele vem com um pensamento de que a religião ela é através de sentimentos. Ou seja, ele pregou durante um bom tempo, e isso influencia a igreja até hoje, de que, por exemplo, a fonte de transformação do homem não está em Deus. A fonte é o próprio homem, é o seu interior. Então Deus vai agir a transformação no homem a partir do seu interior e da disposição humana de iniciar esse processo, o que é uma coisa tanto quanto difícil da gente aceitar, porque a gente sabe que toda a ação de Deus na nossa vida proporcionou essa transformação que nós estamos experimentando hoje. Chilimarré vai de encontro com esse ensino das Escrituras Sagradas, tá certo? Para ele a religião é a consciência da divindade tal como se encontra em nós mesmos e no mundo. Para ele Deus é a única substância indivisível. O Filho e o Espírito são simplesmente formas de revelação desta substância. Ele ensinava que o Espírito Santo é identificado como o Espírito público, o Espírito com E minúsculo, viu?
Espírito público que aviva a comunhão dos crentes. Então, nós podemos iniciar esse estudo dessa vez falando um pouquinho sobre as concepções equivocadas. Sempre houve concepções equivocadas ao longo da história, acerca de muitos assuntos, e também não era de se esperar que não se houvesse, né, acerca do Espírito Santo. É claro que ia ter, e teve. Né? Então, eu só listei algumas para que a gente possa entender e compreender, para que a gente possa dar uma clareada na mente com relação à história. Primeira, monarquismo. Sabélius sustentava que não existiam três pessoas na deidade, mas um só Deus que se manifestava em três formas diferentes. Isso é uma espécie de quê? De modalismo. Arianismo. O bispo Ários, da igreja de Alexandria, também no terceiro século, sustentava que Cristo foi criado por Deus como um Deus, D minúsculo, de menor poder, que por sua vez trouxe à existência o Espírito Santo. Ou seja, o Deus minúsculo, Cristo, trouxe à existência o Espírito Santo. O pneumatomaquianos, também chamado Macedônios, em referência ao bispo de Macedônia, opunha-se à divindade do Espírito Santo já no final do século IV, tá certo? Já terminando ali o século IV, ainda se estava discutindo e ainda se tinha controvérsias, e pessoas pregando contra a certeza que muitos tinham que o Espírito Santo era a pessoa, que era a terceira pessoa da Trindade, que era Deus e etc. Socinianos. Durante a reforma e baseado nas ideias de Lélio Sociniano, propagadas por seu sobrinho Fausto, consideravam que em Deus há uma única pessoa e que Jesus Cristo é um homem comum, e negavam, evidentemente, a pessoa do Espírito Santo. Já o quinto é o unitarianismo, os irmãos que negam a Trindade. Este unitarismo pode se manifestar como uma forma de modalismo, ou seja, Deus é um só, que se manifesta de várias formas ao longo da história. Veja bem, eu queria chamar a atenção a vocês que a gente estudou isso na doutrina de Deus, tá certo? A Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três manifestações de Deus. São três pessoas que manifestam o Deus único, tá certo? Deus é um em essência, mas ele subsiste em três pessoas e ele se manifesta através dessas três pessoas, ao contrário do que essa corrente pregava. Mas aí vem uma coisa importante, a defesa da fé. Sempre houve na história aqueles que pregavam contrário às Escrituras, mas também sempre houve na história aqueles que defendiam a fé baseado na Escritura, tá certo? Então, dentro desse contexto, um dos grandes defensores da fé na história da igreja cristã foi quem? João Calvino, que foi considerado um dos maiores exegetas das Escrituras Sagradas. O que acontece através disso? Foi contra os excessos dos entusiastas ou fanáticos, como eram conhecidos, na área de novas revelações contemporâneas do Espírito, que Calvino se concentrou em alguns dos seus escritos. Os entusiastas enfatizavam o ministério didático do Espírito, um ponto que havia sido resgatado pelos reformadores. Porém, o problema está aqui, estava indo além deles. Eles reivindicavam o ato de serem ensinados diretamente pelo Espírito através de novas revelações por meio de uma luz interior. Olha só, o perigo está aqui. Deus não traz novas revelações, Deus nos deu a sua revelação. E a revelação é a Escritura Sagrada. E o Espírito Santo vai agir através da sua palavra, que já está revelada e foi iluminada a nós através desse Espírito Santo, tá certo? Afirmavam que o Espírito não podia ficar restrito a palavras escritas, pois isto diminuiria sua soberania. Testar as manifestações espirituais seria desonrar o Espírito, dizia ele. E a gente sabe que não, né? A realidade não é essa. Eles chegavam a ridicularizar os que apegavam-se às Escrituras, considerando-as como uma forma inferior e temporária de revelação, e criticavam Calvino e os demais por se apegarem à letra que mata. Que é outra coisa, né? Às vezes você mesmo já deve ter ouvido alguém dizer que não estuda teologia porque a Bíblia diz que o Espírito vivifica, mas a letra mata. A letra que Paulo fala lá é a lei. A lei realmente foi dada ao homem para que o homem tivesse consciência do pecado, e uma vez consciente do pecado, o homem morreu. Então a letra mata. A lei que foi dada a Moisés serviu para que o homem morresse. E uma vez morto, o homem estava incapaz de buscar a Deus. Foi por isso que Deus enviou Jesus
para que ele pudesse resgatar o homem que estava perdido. Então, essa crítica é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não, tá certo, assimilar essas ideias que não são boas. Calvino, porém, questionava seriamente a separação entre o Espírito e a palavra e considerava qualquer tendência nesse sentido como demência. Ele dizia mais, ele duvidava que novas revelações fossem uma obra do Espírito Santo e suspeitava que os que diziam receber revelações novas, que excediam as Escrituras, estavam sendo guiados por outro Espírito que não é o de Deus. Você sabe que a própria Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vai atestar isso, vai falar sobre isso, sobre espíritos enganadores, sobre espírito de demônios que enganavam pessoas. Porque se você ouve alguém falar alguma coisa acerca de Deus que não está em consonância com as Escrituras, em concordância com a palavra de Deus, é evidente que você não vai, tá certo, dizer que isso é verdadeiro. Você vai ter que levar isso ao crivo da palavra. E se na palavra está ensinando o contrário, você tem que acreditar na palavra e não na pessoa. Porque não existem novas revelações. Existe a revelação que é a palavra de Deus. Segundo Augusto Nicodemos, o ponto central de Calvino era que o Espírito fala pelas Escrituras. Veja bem, isso é importante. Não que o Espírito estivesse restrito à pregação da palavra e aos sacramentos, mas sim que ele não pode ser dissociado de ambos. Por quê? Porque Deus fez questão de revelar a sua palavra e dar a palavra como referência máxima para a nossa vida. E o Espírito Santo, que é Deus, que foi quem inspirou os homens a escrever a sua palavra, nos orienta exatamente utilizando essa palavra para o nosso conhecimento. O Espírito havia sido dado à igreja não para trazer novas revelações, mas para nos instruir nas palavras de Cristo e dos profetas. Segundo Augusto, como o ensino divino se encontra nas Escrituras, a obra do Espírito consiste em iluminá-las, fazendo com que esse ensino seja entendido pelos fiéis. Então o Espírito ilumina a mente da gente, a gente compreende o que está escrito, vai continuando a compreender o que está escrito, vai se aprofundando no que está escrito, vai tendo uma transformação de vida e vai chegando a um patamar ideal segundo a vontade de Deus. Calvino citava o exemplo de Paulo, que mesmo tendo sido arrebatado ao terceiro céu, onde recebeu revelações extraordinárias, 2 Coríntios 12, 2, vai falar sobre isso, ainda assim jamais desprezou as Escrituras. E eu acho interessante esse texto, porque fala de algo muito especial. Paulo foi arrebatado, segundo as Escrituras, até o terceiro céu, e ele não diz o que viu, mas ele diz que ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito revelá-las. Porque, na realidade, Paulo estava satisfeito com a revelação do Espírito através da palavra. Então, ele não precisava trazer nenhuma coisa nova, nenhuma revelação nova. Ele se contentava. E ele ouviu coisas, mas ele não revelou coisas, porque o que ele revelou para nós foi a palavra de Deus. Entende? E nós temos que seguir o mesmo raciocínio. Terceira, a relevância do ensino de Calvino para nós hoje. Segundo Augusto, na época em que vivemos, a influência do movimento neopentecostal surgido tem se feito sentir de forma profunda nas denominações evangélicas e históricas. Claro, trazendo inclusive algumas influências negativas. Onde aparece com toda a liberdade, o neopentecostalismo manifesta a crença em novas revelações atribuídas ao Espírito Santo. Em alguns casos, práticas estranhas ao cristianismo histórico. E nós estamos acompanhando e observando todas essas mudanças e transformações. E estamos preocupados porque isso muitas vezes influencia alguns irmãos, algumas irmãs que se dedicam a assistir esses telepastores e muitas vezes estão sendo colocados nos seus corações coisas que a palavra de Deus não ensina. Dentre essas práticas podemos citar algumas. O cair no Espírito, o sopro do Espírito, o riso santo, característica principal do movimento conhecido como a bênção de Toronto. Tudo começou ali. E daí se desenvolveu uma teologia, ou por que não dizer uma pneumatologia totalmente diferente daquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Há pastores que pretendem ter controle sobre o Espírito Santo, que presumem concedê-lo pela imposição de mãos, lançá-lo sobre o povo, girando paletó, soprando sobre ele, etc. É tanta coisa que a gente vê, que a gente precisa tomar cuidado, porque a palavra de Deus não nos ensina essas coisas, e sim aquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, presenciado por poder de Deus. Estes superpastores determinam quando o Espírito vai curar ou agir, pois marcam com antecedência reuniões de cura e libertação, coisa que nem mesmo o Senhor Jesus e os apóstolos fizeram.
E pasmem vocês, até algumas das nossas igrejas estão começando a entrar por esse caminho, e não é bom. Porque, na realidade, nós não podemos determinar a ação do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que determina as suas ações. E ele é imprevisível, vocês sabem disso. Ele faz coisas que a gente não acredita. Ele faz coisas em horas que você nem espera, porque ele é imprevisível. Lembra do exemplo como o vento? Ele não é vento, ele é como o vento. Tu não sabe para onde vai nem de onde veio. Ele é imprevisível. Então você não pode marcar. Quarta-feira, venha que você vai receber isso ou aquilo. Só quem tem poder para determinar alguma coisa é o próprio Deus. Então a gente precisa entender isso. Concluindo, algumas perguntas de Augusto são pertinentes. Ele pergunta: podemos receber ajuda no ensino de Calvino nessa hora? Em que o ensino de Calvino nos ajuda hoje? Em primeiro lugar, ele lembra que o ensino de Calvino sobre o testemunho interno do Espírito vem lembrar a igreja o quê? Nesses tempos difíceis, aliás, ela deve buscar de Deus a íntima iluminação do Espírito para compreender e aplicar as Escrituras à sua vida e à sua missão. Então nós dependemos de quê? Do Espírito. E dependemos mais de quê? Da iluminação do Espírito acerca da palavra, para aprendermos e compreendermos qual seja a vontade de Deus e andarmos nas práticas do Senhor que estão reveladas nas Escrituras. É disso que nós dependemos. Em segundo lugar, ele lembra que Calvino nos desafia a examinar todas as manifestações espirituais pelo crivo da palavra de Deus, quanto à natureza, quanto ao propósito e ao modo destas manifestações. Esta prática está pressupondo corretamente, o ensino bíblico de que o Espírito Santo não se contradiz. As Escrituras foram inspiradas por ele. Lembra disso? Se as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo, e ele inspirou os homens de Deus a escrever, você acha que ele agora vai se manifestar ou vai trazer manifestações contrárias àquilo que ele mesmo inspirou? Pare para pensar nisso. Nós temos que ver que o que acontece nas igrejas precisa ter o crivo da palavra. Se concorda com a palavra de Deus, se não concorda com a palavra, não é de Deus, mesmo que funcione. Mesmo que esteja politicamente correto, se contraria as Escrituras, não é de Deus, que o Espírito Santo não se contradiz. Você está entendendo aí? Isso é importante para a nossa vida. Em terceiro lugar, ele lembra que o ensino de Calvino nos alerta contra os que pretendem ter total controle sobre o Espírito Santo. Estes pretendem dispensar o batismo do Espírito pela imposição de mãos e ensina aos crentes imaturos e incautos a falar em línguas. Vocês sabiam que tem igrejas já com escola de línguas, aonde se ensina a falar línguas, né? Se você vê aquelas pessoas muito excessivas com relação à questão do Espírito Santo, do dom de línguas, e sussurram nos ouvidos das pessoas essas línguas, para que essas pessoas aprendam a falar essas línguas, e a gente sabe pelas Escrituras que não é assim. O dom de línguas, que é um dom, que está listado por Paulo lá em Coríntios, ele é dado pelo Espírito Santo, e só ele tem poder de determinar o momento, tá certo, que vai ser dado esse dom a alguma pessoa. A gente não pode fugir dessa regra. O ensino de Calvino é bíblico e pode nos servir de balizamento, indicando-nos o estreito caminho do equilíbrio entre uma vida de piedade e uma mente firmada nas antigas, doutrinas da graça. Isso nos leva a vivermos o quê? Cheio do Espírito Santo e não cheios de inovações espirituais. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele afirma uma coisa muito interessante. Primeiro, ele vai dizer assim: ser cheio do Espírito é obra de Deus e não desempenho humano. O verbo enchei-vos está na voz passiva. Isso significa que nós não produzimos a plenitude do Espírito, nós recebemos essa plenitude. Então, na medida que nos despojamos de nossas paixões e desejos e nos rendemos ao senhorio de Cristo, somos cheios do Espírito Santo. Enquanto temos vasilhas vazias, o azeite não para de jorrar. Então, eu espero que você continue, tá certo? Buscando ser cheio. Ser cheio não é um pedido, não é um rogo de Deus. Ser cheio é uma ordem de Deus expressa, é um mandamento. Já é possível ser cheio. Você pode ser cheio do Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, ter uma vida abundante no Espírito. E cada dia mais você pode ser cheio do Espírito Santo, porque isso não se acaba. É uma coisa inacabável. É uma coisa que não se esgota. É uma coisa que tá certo? Que faz parte, aliás,
da nossa vida cristã, tá bom? Eu espero que você entenda, que você compreenda, que você se coloque dentro desse alicerce, desse fundamento seguro que é Cristo, que é a sua palavra, e que o Espírito Santo nos conduz a este caminho. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.